Muito bem, Shalom Adonai. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias. Aqui no primeiro livro aos Reis, no capítulo de número 16, versículos 1 a 7. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel. E tu andaste no caminho de Jeroboão e fizeste pecar meu povo Israel, irritando-me com seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu comerão. Quantos mais dos sucessos de Baasa e o que fez e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tisra, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Até o versículo de número 6. Veja que fim trágico de Baasa e sua família. Hoje nós queremos refletir sobre esse trecho, que é muito forte. Esse texto ensina como as escolhas definem o rumo da nossa vida. Porque Baasa recebeu uma oportunidade incrível, mas infelizmente desperdiçou. Observe que Deus o levantou, mas ele preferiu andar nos caminhos errados. Assim como ele, muitas vezes temos chances que podem mudar tudo. Por isso precisamos parar e pensar. A pergunta é: como temos usado as oportunidades que Deus nos dá? Vamos aprender com essa história, porque ela nos mostra que sucesso sem Deus é perigoso e que nossas decisões deixam marcas profundas. Então, aqui no capítulo 16, versículo 1 a 7, isso aqui é interessante, porque Baasa, ele é posto por Deus. Mas a pergunta é esta: você já viveu aquele momento que mudou tudo? Aquela oportunidade inesperada que abriu porta e fez sua vida nunca mais ser a mesma? Baasa viveu isso. Ele não nasceu rei, não herdou o trono, mas Deus o levantou do pó e o colocou no governo de Israel. Porém, aqui está algo essencial. O que fazemos quando Deus nos dá a oportunidade? Baasa desperdiçou a dele. Em vez de buscar Deus, ele escolheu seguir os mesmos passos errados de Jeroboão. E o mais curioso, ele já sabia como essa história tinha terminado. Ele conhecia bem o fracasso, o declínio de Jeroboão. Ele viu as consequências e mesmo assim tomou as decisões erradas. Porque muitas vezes nós não conseguimos aprender com os erros alheios. Por quê? Porque oportunidades não mudam o coração. Vou repetir isso, preste atenção. Oportunidades não mudam o coração, elas apenas revelam quem somos. E há uma grande diferença entre subir e permanecer, entre chegar ao topo e manter-se lá com integridade. O problema não foi Baasa ter alcançado o trono, mas sim ter chegado lá sem temor a Deus, sem alicerce, sem princípios e sem caráter. Essa é a armadilha do sucesso. Se você sobe sem caráter, não esqueça o que eu vou lhe dizer, vai cair sem honra. Quantas vezes Deus nos dá oportunidades e ao invés de usá-las com sabedoria, nos tornamos arrogantes, prepotentes. Achamos que estamos no controle, que podemos fazer tudo do nosso jeito. Mas o poder sem temor, pode crer, é um risco mortal. E aqui em 16, versículo 1 a 6, onde eu li, precisamos nos perguntar o que estamos fazendo com as oportunidades que Deus nos dá. O sucesso sem Deus é areia movediça, meu irmão. Parece firme, mas afunda. Quando a oportunidade chegar, estaremos prontos? É aqui onde está o segredo. Toda escolha tem uma consequência. Muitas vezes tentamos fugir disso, mas é uma verdade inescapável. Por isso que a Bíblia diz que o que o homem semear, isso vai colher. Deus lhe deu um trono. Ele teve a chance de ser diferente, de quebrar o ciclo.
mas escolheu andar no mesmo caminho de Jeroboão, repetiu os mesmos erros e os mesmos pecados. O mais assustador é que Baasa viu o fim de Jeroboão. Ele sabia como aquele caminho terminava: rejeição, destruição e esquecimento. Mesmo assim, decidiu seguir adiante. Quantas vezes fazemos o mesmo? Sabemos que determinada escolha vai nos prejudicar, vai nos destruir a família, destruir o ministério, destruir a vida conjugal, mas insistimos nela. Por quê? Porque achamos que seremos exceção. Essa é a verdade. Certamente Baasa deve ter pensado: comigo vai ser diferente, mas não foi. A colheita do pecado chega, até para os reis. Essa é a grande ilusão, achar que Deus não se importa, que podemos viver do nosso jeito sem consequências. Mas não funciona assim, meu querido. Olhando para 1 Reis 16, do 1 a 7, eu vejo que Deus sempre executa justiça, ainda que ela não seja imediata. Baasa pensou que poderia governar e pecar sem consequências. Mas então veio a palavra do Senhor: o mesmo julgamento que caiu sobre Jeroboão cairia sobre ele. O mais triste é que nossas escolhas não afetam apenas a nós. Baasa destruiu não apenas a si mesmo, mas também a sua casa, sua família, seu nome. O pecado nunca é apenas individual. Ele deixa marcas, pode afetar gerações. Por isso precisamos pensar quais marcas estamos deixando. O que estamos semeando? A morte e o fim está aqui registrado o seu legado. Toda a história chega ao fim. Todo reinado tem um limite. Todo nome, por mais forte que pareça, pode ser apagado. Você conhece alguns líderes que seus nomes foram apagados? Alguns pregadores itinerantes que vocês não se lembram mais? Foi exatamente isso que aconteceu com Baasa. Ele governou, teve poder, construiu um legado, mas nada disso importou quando Deus decretou seu fim. Baasa liderou sem temor a Deus, governou sem obediência. E quando sua hora chegou, não havia nada que pudesse salvá-lo. Isso nos faz pensar: seu reinado terminou, mas não em paz. Terminou debaixo da ira de Deus. Seu nome não foi celebrado, seu legado não foi lembrado com honra. Olhando para 1 Reis 16, eu percebo que o mundo nos ensina que legado é sobre poder, influência, conquista e sucesso. Mas, e se tudo isso for passageiro? Se dinheiro fosse suficiente, o mundo estaria cheio de gente feliz. Ou se sucesso profissional fosse suficiente, ninguém chegaria ao fim da vida arrependido. Se poder fosse suficiente, Baasa teria sido um dos maiores reis da história. Mas ele não foi. Davi foi rei, Salomão foi rei, Baasa também foi rei. Mas qual desses nomes ainda é lembrado em honra? A diferença nunca foi o poder, sempre foi a fidelidade a Deus. Baasa teve uma posição elevada, teve uma coroa, mas sua história não foi marcada pela obediência. Por isso precisamos refletir. O que realmente importa no final? Ouça isso. Quando nossa jornada acabar, o que restaurar? O sucesso sem Deus é vazio. A posição sem fidelidade é inútil. Por isso que 1 Reis 16 nos lembra o que importa. Não é o que conquistamos, mas sim para quem vivemos. Estamos construindo algo que vale a pena a ser lembrado? Ouça. Ao meditar em 1 Reis 16, eu percebo que não basta alcançar sucesso, é preciso viver com fidelidade a Deus. Baasa teve poder, mas não teve paz. Sua história terminou em juízo, porque ele escolheu andar sem temor ao Senhor. Isso me faz refletir: como estou construindo o meu legado, a minha história, o meu ministério, a minha vida. Eu quero convidar você a refletir também, meu querido. Suas escolhas de hoje estarão honrando a Deus ou apenas satisfazendo os seus desejos? Ouça, tem muita coisa importante para nós aprendermos aqui no capítulo 16. Mais do que eu falei. Releia esse texto aí onde você está. Releia novamente e deixe Deus te dirigir. Mas não esqueça que Deus precisa, onde Ele te pôr, da sua fidelidade. Baruch Hashem, Deus te abençoe.